Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano, que é o grande patrocinador dos nossos estudos, e aos espíritos que aqui se fazem presentes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Os Trabalhadores do Senhor, o Espírito da Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, e felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, e calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas, infelizmente, daqueles que, por sua divergência vaidosa, houveram retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. Reclamarão: graça, graça, Senhor, e eles lhe dirão: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, que recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes na terra vossa recompensa, nos gozos e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que, do devotamento, só têm aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem presente a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Né? Então, vejam, aqui, de uma certa forma, eles estão falando, Jesus está falando, né, o Espírito da Verdade, sobre nós, que felizmente entendemos a mensagem e nos modificamos, né? Então, vamos continuar nesse caminho de estudos e de fazer a caridade e nos esforçarmos, porque Jesus confia que nós o auxiliemos na empreitada de evangelizar o planeta. Então, vejam como nós somos importantes. Mas para isso, nós temos que nos esforçar, porque ainda somos aqueles espíritos difíceis,
né? Mas estamos, como diz o meu amigo Victor, estamos a caminho, todos nós. Então, nós deveríamos nos orgulhar de tudo isso. Tudo bem? Alguém quer complementar alguma coisa? Bom, nós aqui estamos no capítulo 8 ainda, e eles estavam passando estão retornando, né? Depois do socorro que eles fizeram, eles estão retornando, e no meio do caminho eles passaram por um lugar muito difícil, e viram aquele bando de espíritos ali, difíceis, inferiores, né? E o padre Hipólito fez uma preleção para eles, né? Então é aqui que nós paramos. Ele terminou a preleção, e aí, para mim, aqui é página 158, se alguém estiver acompanhando com o livro. Fria gargalhada, pontilhou suas últimas palavras. Revelando-se sob forte impressão, o padre Hipólito respondeu: conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Por que audácia inominável cometeríamos o absurdo de aguardar plena e pronta identificação da nossa natureza egressa da irracionalidade em dias tão curtos, com a sublime plenitude de Deus? Como ombrear-se o batráquio com o sol? Em verdade, as religiões antropomórficas da crosta envenenaram-nos a mente, instilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto. Por quê? A estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Quando os discípulos se integrarem efetivamente de cérebro e coração renovado no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. O dogma considerado imparcialmente constitui desafio e castigos simultâneos. Desafio a inteligência investigadora e construtiva para que se dilate no mundo a noção do universo infinito e castigue as mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado, que vos ditam a observação ingrata e criminosa. Defende-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguireis suportar. Tomados, pois, de compaixão pela rebeldia e infortúnio, rogamos ao Senhor, abençoe a esperança de quantos nos ouvem, famintos de suprema redenção como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Para outro público, as palavras do ex-sacerdotes seriam vivas e convincentes, mas as entidades endurecidas e perversas, para quem foram proferidas, mostraram-se frias e insensíveis. Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro: basta, basta, fora, fora. Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhe causavam. Aumentara-se-lhes o número. Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança, apenas adultos, jovens, um momento, jovens
e velhos de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles vertiam pranto copioso. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas, com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. A princípio, impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. Não seria convenientemente que nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? A nosso favor, contávamos com a volitação. A volitação fácil. Vou fazer uma parada aqui para explicar o que é volitação, porque eu acredito que nem todos saibam o que é volitação. Quando a gente está lá no plano espiritual, um dos meios de locomoção mais rápidos chama-se volitação, ou seja, ir de um lugar para o outro apenas com a força do pensamento. Então, o espírito pensa ardentemente onde ele quer ir e ele vai, né? Então, ele se transporta para aquele lugar que ele quis ir. É a força do pensamento. Tudo bem? Alguém quer complementar o que eu falei? Ou alguém não entendeu? Tudo certo? Vou continuar então. E só também para complementar, no nosso lar existe um veículo que chama aeróbus. É uma espécie de ônibus que pega as pessoas e leva de um ponto a outro. Porque lá no nosso lar existem variações de espíritos, né? E ainda alguns não conseguem volitar. Então, a grande maioria dos habitantes do nosso lar, eles vão de aeróbus, que é para não deixar esses que não conseguem volitar ficar com, vamos dizer assim, uma situação mais difícil. Poxa, esse monte de gente consegue volitar e eu não consigo. Porque eu já falei que é uma questão de densidade do perispírito, né? A força da mente, a densidade do perispírito. Então, a grande maioria anda de aeróbus. Tudo bem? Alguém requer alguma explicação maior? Acho que não, né? Então, eu vou continuar. E as noções de caridade avivavam-me justificado instinto de reação. Perante nós, algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo, né? Então, esses espíritos muito difíceis, acontece exatamente isso, né? Eles vão ficar agrupados pelo pensamento deles, né? Então, aqui é uma região do umbral, onde esses espíritos estão agrupados pela força do pensamento deles, né? Inferiores, forças inferiores, né? E não conseguem sair do lugar, porque nesses lugares também existem chefes que não permitem. E quando o espírito deve, ele fica com dor na consciência, ele acaba se submetendo a determinadas situações. Tudo bem? Alguém não entendeu o que eu falei? Todos em ordem? Então vou continuar. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura, né? Quer dizer, aqui o André Luiz está falando, pô, tem que revidar, né? O que a maioria de nós faríamos, né? Por que não punir aqueles sicários da sombra
que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência. Não podíamos simplesmente poder para a repressão necessária. Ele quer partir para a briga, né? O assistente Jerônimo, percebendo o perigoso estado da alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto: André, extingue a vibração de cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorrer os mais jovens, menos felizes que nós. Revistamo-nos revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o eterno Pai. Hipólito não pôde duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a esses infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Então, a gente percebe que a grande maioria dos espíritos que estavam lá, apesar de chorar, de não sei o quê, mas ainda não estavam prontos para serem recolhidos de lá. Então, enquanto esses espíritos não gastarem essa energia difícil e começarem a se modificar, pedindo ajuda, fazendo prece, eles vão continuar lá nessa situação. Tudo bem? Victor quer complementar alguma coisa? Não, meu amigo, pode seguir. Então, Obrigado. modificada a emissão mental para que não falte a cooperação construtiva e aguardemos a voz para não condenar, e sim para informar e edificar cristamente. Ou seja, sempre os espíritos nos ensinam uma coisa que é difícil para todos nós: respeitar o livre-arbítrio do outro, né? A gente também, todos atrapalhados, querem impor as suas verdades, querem impor aquilo que achamos que está certo nos outros. Mas, como é prova aqui desse caso do umbral, né, nem todos estão preparados para isso. Então, só o tempo que vai resolver essas situações. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Imagina as confusões que a gente não vai arrumar lá no plano espiritual também, né? Com a invocação ao plano superior através da súplica, instantânea compreensão brotou-me na consciência. E aqui também tem uma coisa interessante. Como eles estão já tudo em espírito, né? Então é fácil você modificar o seu padrão vibratório. Basta você, porque a gente não tem lá o corpo físico, que é a barreira. Basta você se conscientizar, entrar em prece, que as coisas se transformam rapidamente. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecer a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades inferiores por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam, sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o mestre, esqueciam todos as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convencê-las inopinadamente? Seu próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes sem represálias individuais?
não lhes bastaria a iluminação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e, acoimados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera das sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob nosso lar, implorando ajuda, libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente na hora em curso. Modificara-se minhas apreciações do primeiro instante. Tomado de súbita piedade, notei que, ao serenarem as ironias dos maus e observando, talvez, que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade, né? Então, aquele outro trabalhador, né, conversou rapidamente com o André Luiz e mostrou para ele que ele deveria aguardar a posição dele sem querer revidar, porque esses irmãos inferiores ainda não tinham conhecimento de todas as leis da espiritualidade, e não seria dessa forma, indo atrás deles, né? Como ele está colocando aqui, transpor esse fosso que tinham ali para socorrê-los. Então, o André Luiz entendeu isso e ficou na dele. Agora ele vai descrever algumas coisas. Pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã continuou: Nossas faltas, mal pagas na terra, uniram-nos a espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos em nome de Jesus, porque vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, o meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mão posta a fitar-nos, angustiosamente concluía: Não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou um infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano: Libertai-nos daqui, salvai-nos do turvelino infernal, socorrei-nos, por amor de Deus. Destacando-se uma das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos, conhecidos na crosta, e os espiritistas não faltavam no triste concerto, né? Então, quer dizer, até espíritas tinham lá, né? Veja que coisa difícil, hein? Espero que eu não vou para lá, né? Quando eu desencarnar, vê se vocês oram por mim, né? Determinada senhora de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa: Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra.
Aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. Né? Então, nós espíritas sabemos daquela frase, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Tá? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo em ordem? Posso continuar? Então, vamos lá, continuando. De todos os recantos, soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas, jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados a reduzida distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes da santidade. Quando os roubos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látegos sinistros, espalhando vergastadas, quase que indiscriminadamente, quer dizer, dando chicotadas, né? A maioria dos pobres que se mantinham genefluxos debandou, em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do vale fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. O que acontece aqui? Por que que esses espíritos ficam com medo e sentem dor, né? Porque eles estão ainda muito materializados, né? Eles estão próximos ainda da carne, porque são espíritos inferiores, então eles sentem choques, dor, porque ainda prevalece a inferioridade dos corpos, né? Os corpos deles não são sutis como os dos espíritos já esclarecidos. Tudo bem? E hoje o povo está quieto, ninguém tem dúvida, nem a Bia. Bom, vamos lá. Continuando. Indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente. Estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-se-me de pleno desequilíbrio mental, quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou: Amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor sem razão de ser. E possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para remover-nos, acrescentou: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho, a fim de entregar em pugilato com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não o esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. É aquela história, né? Esses espíritos, eles estão nessa condição porque têm os seus débitos a cumprir. Aí não tem jeito, né? Enquanto não gastar toda essa energia, eles não conseguem sair dessa situação, tá? Tudo bem?
A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros. Mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do poço tenebroso, do qual fugiam as vítimas tomadas de visível terror. Então, não é fácil sair desses lugares, né? Estão vendo aí, né? Tudo em ordem, né? Ninguém quer perguntar nada. Então, vamos lá, hein? Se alguém quiser perguntar, só avisar. Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão argumorosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se a frases injuriosas dos verdugos, constrangendo-nos o coração. Após a recomposição do material improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho destinado à ampliação da voz e falou pausadamente na direção do abismo. Irmãos em humanidade, reine convosco a paz divina. Sua palavra adquiria impressionante poder de repercussão, ecoava longe como se endereçada às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou: regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção do nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina, e, se não atravessamos o fosso negro, na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai, confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder.
Bom, eu vou parar aqui e depois a gente continua, tá? Rafa, depois você chama a segunda, hein? Chamo, chamo sim. Bom, vocês entenderam a situação que esses espíritos estão vivenciando, né? Porque a gente tem umbral de vários tipos, mas eles estão aqui num lugar que chama abismo, que nem a luz penetra. O abismo é debaixo da terra, vai lá para baixo e não tem luz nenhuma. Então, esses espíritos ficam nessa condição até a hora que gastar essa energia, né? Mas ninguém fica nessa situação para sempre. A gente sabe que tudo isso são momentos que o espírito passa, né? E ele vai lhe servir de lição, tá? Bom, então eu vou fazer a prece aqui de encerramento e vamos para a nossa segunda parte que o Rafa vai chamar. Então, agradecidos a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e esses irmãos que aqui se fazem presentes, por esta oportunidade, pelo estudo, por estarmos mais um ano todos aqui reunidos novamente. E vamos pedir a Ele que fique conosco para que possamos continuar, dar pequenos passos em direção à nossa libertação como espíritos difíceis, porque todos nós o fomos. Então, vamos agradecer ao Mestre por esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Bom, vejo vocês, quem puder, na segunda sessão, que o Rafa vai chamar. Até já, pessoal.